Pessoal, a Camila e o Caio Azevedo criou um grupo para nossa disciplina. Eu já vi que alguns alunos já entraram e Camila me disse que a proposta do grupo ali é a gente estar mais próximo para conversar sobre a disciplina, e eu também achei interessante, como eu tinha conversado nas aulas passadas, como eu recebo muita vaga, vou aproveitar esse canal para compartilhar com vocês, tá? Caso alguma vaga faça sentido, vocês lá inscrevam, tudo bem? Eu mandei o link aí no chat pro pessoal ir entrando, quem não entrou ainda. Legal. E aí também coisas relacionadas sobre a área de TI, não só limitar aqui a nossa disciplina, até porque a nossa disciplina ela é um pouco mais ampla e a gente discute muito a atualidade, então vejo temas pertinentes que pode complementar a nossa disciplina, entre outros, eu vou estar compartilhando e também convido vocês a fazer o mesmo, tá? Para a gente deixar ali um grupo produtivo e que faça sentido, né? Que não seja só mais daqueles grupos dos vários que a gente participa. Bom, iniciando a nossa aula, esse é o nosso primeiro texto. Esse texto ele é um pouco mais pesado em relação no que diz a conteúdo, ele é o maior texto, os outros são bem curtinhos. Assim que finalizar a aula aqui, eu já vou postar os outros textos, porque a gente tem que dar uma acelerada, porque a nossa prova ainda, acho que é no final do mês, e então a gente precisa de avançar alguns textos aí, mas fica tranquilo que os assuntos que vão ser abordados na prova vão ser somente do conteúdo que a gente tiver discutido aqui e estudado. Bom, esse texto aqui ele traz 3 pontos importantes que eu vejo. Inovação, sociedade e disruptiva. O termo inovação, ele vem do latim, a primeira palavra ali composta por ação, que requer uma atividade, a sua vontade de querer fazer alguma coisa, classificada como ação. Né? Nova é um novo olhar para aquilo que é fazer uma coisa nova. Inovação é você e inova é pegar uma coisa que nova e olhar e ter um outro olhar sobre aquele tema, que é exatamente isso que vem a palavra inovação. Não quer dizer que ela ela é uma invenção. Então, o foco aqui é a gente ter um olhar crítico sobre alguma coisa que já existe e ver uma oportunidade ali, e daquele estudo ou daquele projeto ele tem um resultado. A inovação sem resultado não é inovação. E aí que a gente não precisa entrar no mérito dos tipos de inovação, mas aqui de modo geral é esse. Bom, em sociedade é um meio onde pessoas vivem e não quer dizer que tem o mesmo objetivo, fazendo uma correlação com comunidade. Né? A própria palavra comunidade já diz comum, todo mundo tem um foco alguma coisa que faz sentido para aquele comum e tem uma unidade. Então, todo mundo defende aquilo. Então, vocês podem perceber que quando fala comunidade, é sempre aquilo que todo mundo, que aquele grupo, aquele time representa alguma coisa que eles defendem, que faz sentido para eles. E sociedade, não. Sociedade são interesses diferentes e as pessoas se convivem ali, cada um defendendo seus interesses. Então, e disruptiva. Disruptiva é muito interessante essa palavra e ela vem cada vez mais aparecendo nos textos, na literatura. A disrupção é realmente a transformação. Inclusive, existe até uma inovação que ela é a disruptiva, e uma delas é o caso do Uber. Nós já discutimos anteriormente. Mas o que é uma sociedade, entre aspas, disruptiva? É uma sociedade nova. Uma sociedade não quer dizer que ela nunca vai ser uma comunidade, isso é fato.
Então, o autor colocou disruptiva ali, é como uma sociedade que está se transformando, que vai se transformar. Então, é exatamente o que esse texto ele vai tratar. Esse texto já está lá no nosso material, tá, pessoal? Eu já postei ele. Bom, então, dando uma passada aqui de modo geral, então, aqui a consultoria da West Young, é uma empresa internacional, diz que até 2030, cerca de 70% dos empregos que existem hoje serão substituídos pela tecnologia inteligente e automação. E aí você pensa assim, bom, será que os empregos vão acabar? Essa foi a mesma pergunta que fizeram na Revolução Industrial. Porque naquela época, muitos trabalhos eram da agricultura, a gente tinha pouco processo de transformação, e esse trabalho manual, quando chegou às máquinas, as pessoas, né, a sociedade assustou. Pô, é o fim, é um filme muito interessante, é o filme do Charlie Chaplin, que ele traz um pouquinho disso, que me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, que traz claramente isso. As pessoas ficaram assim, em pânico, porque ninguém sabia operar máquina, ninguém tinha esse conhecimento. Mas a partir que chegaram as máquinas, começaram a aparecer as novas profissões. Apareceu a criação de máquina, pesquisa para criar máquina, manutenção de máquina, reparo. Então, aquele homem do campo, ele se adequou para aquela nova oportunidade, que é exatamente o que vai acontecer com a gente agora. Então, diz um ditado que muitas das vezes a gente precisa voltar ao passado para ter resposta para algumas coisas no presente. Então, eu acho que essa experiência que a humanidade teve no passado é exatamente o que a gente vai passar nesse momento. Então, a gente não precisa ficar em pânico. Vai acabar emprego. Nós precisamos de qualificar e entender quais são essas novas profissões daqui para frente, para que a gente esteja inserido no mercado de trabalho. Bom, então ele fala que a partir de agora, com a evolução da inteligência artificial e da robótica, já existe uma grande ameaça, inclusive contra aquelas profissões que requerem habilidade mais complexa. Bom, uma reflexão aqui que deve ser feita é o seguinte: as maiores áreas, as maiores profissões que serão impactadas são aquelas que os profissionais exercem funções repetíveis, né? Que assim, que você consiga ensinar aquilo para a máquina. Então, por exemplo, um processo fabril, a própria contabilidade, algumas coisas do direito. Eu não posso dar spoiler porque a gente vai discutir as profissões mais para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo aquilo que é um processo claro e definido, que a gente consegue ensinar para a máquina, é muito mais fácil de ser automatizado. E aquelas profissões que requerem raciocínio lógico, essas profissões elas serão um pouco mais difíceis. Não quer dizer que no futuro, não sei, 100, 200 anos, a máquina possa chegar o que é próximo do que a gente pensa hoje. Mas aí também cabe o desenvolvimento da tecnologia. Então, assim, tem gente que é a favor, tem gente que está falando que a máquina vai dominar o homem, que vai acabar com a humanidade, enfim, então, mas a tecnologia hoje ela não tem limite. E eu particularmente eu já vi vários, não presencialmente, só um robô brasileiro que eu vi, é o Tindo, esqueci o nome dele. Mas eu fiquei impressionado com o poder que essa empresa brasileira desenvolveu essa tecnologia. E a gente vê muitos robôs aí fora com capacidade gigantesca, né? Assim, de surpreender a gente. Então fica uma reflexão aí, eu não sei o que espera para a gente nos próximos 100, 200 ou 300 anos. Se a gente fazer uma
uma comparação, há 150 anos atrás não existiu o avião. E se você conversasse com uma pessoa sobre isso, acharia que era uma coisa que jamais fizesse sentido. Então, tão pouco uma coisa simples, que um fato que aconteceu do outro lado do mundo, a gente saber de forma instantânea. E tão pouco nós comunicarmos em tempo real, cada um no seu aconchego da sua casa, ou trabalho, onde você quer que esteja, a gente ter essa experiência aqui. Então, assim, são coisas do nosso tempo. Há 150 anos atrás, era impossível a gente pensar nisso. Então, também fica aqui uma reflexão. Será que a máquina ela pode pensar igual a gente? Como é que estão essas coisas? Então, a gente tem que ser um pouco aberto para tentar transcender, quebrar o que a gente pensa hoje, para se abrir, para a gente ter uma pauta, para a gente conseguir discutir e viajar mesmo. Então, assim, prever 100, 150, 200 anos, que a gente nem vai estar aqui, é um negócio assim, um assunto muito interessante para a gente pensar que realmente você tem que viajar, porque é só através disso, né, de transcender o raciocínio lógico nosso, desses valores, das coisas palpáveis que a gente sabe que a tecnologia entrega para a gente hoje, que para frente a gente não sabe o que vai ter. Bom, quais são as profissões que estão com os dias contados? A primeira é aquela ali, piloto de avião. Então, qual que é o desafio? Passar já na página aqui. Hoje, essa é uma profissão que contém tecnologia que, quando está no ar, o avião ele consegue seguir a rota dele tranquilamente. Hoje, o principal desafio de estudo é esse aqui. A decolagem e o pouso. Esse é o momento crítico que tem. Fora isso, o resto ele faz sozinho. E aí, o que o autor traz para a gente, que até 2025, até 2030, nós estamos falando aqui 4 anos, com o objetivo de implementar o maior nível de segurança para os passageiros e para as companhias, né, nesse processo. Teve até um caso, eu não sei se vocês lembram, tem mais ou menos, acho que uns 3 a 5 anos, no aeroporto de Congonhas, um avião da TAM, o piloto, na hora de pousar, eu sei que ele passou o aeroporto e caiu lá do outro lado da rua lá. Foi um caos total. Claro, erro humano acontece, inclusive também a gente está sujeito a erros. Mas isso provavelmente tivesse robô, ele conseguiria prever isso de alguma forma, saber se podia decolar, ou se podia, enfim, ele poderia ter algum cálculo matemático para prever aquela situação da pista que está molhada, está chovendo, não sei o quê, porque nós, seres humanos, a gente é muito instigado pela emoção, né, pela adrenalina. Não estou falando que o piloto ele foi irresponsável, mas a adrenalina é um sentimento que só nós temos. Pode ser que vai que dá. Acho que dá para fazer. Então a máquina não tem isso, ou dá ou não dá. A gente não, a gente tem a esperança e aquela emoção de contar com possibilidades. Então esse contar com possibilidade é a brecha que dá pra gente. Bom, o Uber tem uma tecnologia, eu lembro que já existe também na China uma empresa de táxi aéreo que é um Uber autônomo. Então ele sai de um ponto A até o ponto B, você chama via app e ele vai sozinho, você entra e já está lá no seu destino. E isso já tá funcionando, isso já é realidade. Outra coisa também, a segunda profissão que é esse elenco aqui, é o médico anestesista. Anestesista, isso. Que eu vi já um caso aqui em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, que já tem alguns robôs lá. Nós sabemos que esse médico,
em qualquer processo, procedimento cirúrgico, essa é uma mão de obra muito qualificada e muito cara. Ele é um tipo de profissional que ele fica pouco tempo no procedimento cirúrgico, né? E nós sabemos aqui que uma falha desse profissional pode afetar todo o processo. E a Johnson Johnson já criou um robô, que é o Sedasys, que vai aplicar anestesia automaticamente. A vantagem disso que nós vamos ter mais operações, né? Esse robô ele pode trabalhar sobre um estresse excessivo, coisa que nós não conseguimos passar, né? O médico, porque nós não somos robôs, a gente tem um horário de trabalho, a gente tem que descansar, e com isso espera-se que os procedimentos cirúrgicos, né? Eu vejo isso no Sistema Único de Saúde, a gente tem esse tipo de tecnologia, pode ser que as nossas cirurgias, essas filas que a gente sempre espera, muitas pessoas aí que estão esperando por uma oportunidade, possam aliviar essas filas. Então, assim, é um negócio que eu vejo com bons olhos. A terceira profissão são os contadores e auditores. Isso também é fato, a gente já conversa, a gente já convive com isso, tem várias startups, tem a Contabilizei, que é de Curitiba, tem a de Salvador, esqueci o nome. Então, essas startups já perceberam que os documentos hoje, todos os documentos contábeis, todos, eles já são eletrônicos. Nota fiscal eletrônica, aqueles cupons que a gente recebe agora no caixa, se você dá uma olhada lá, chama documento auxiliar de nota fiscal de consumidor, é o NFC, NFCE, já é um documento eletrônico, já tem a nota fiscal eletrônica, já tem a nota fiscal de serviço eletrônica, na parte de transporte já tem conhecimento eletrônico, então tudo, e ali é XML. Então, sim, então qualquer sistema consegue ler as informações no XML. Claro que a gente pega no PDF ali, foi interpretado e montou o PDF. Então, sim, então já sabe que isso é automatizado. Então, a partir do momento que você consegue ler um grande volume de massa de dados daquela empresa, o contador ele consegue informar para o empreendedor, o empresário, os impostos a recolher, as coisas que tem que fazer e tal. Na parte também de pessoal, tem o e-social, que quando você vai tirar férias numa empresa, a empresa já comunica ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, então os contadores efetivamente estão com os dias contados. Os auditores também estão um pouco, porque os auditores fiscais, eles também olham documentos, né? E os auditores é um negócio mais interessante hoje, que é o seguinte, o auditor fiscal, eu lembro isso em 2000 mais ou menos, os auditores da Receita Federal tinham que ir nas empresas, pedir para olhar os livros fiscais, aquele tantão de documento, e aí para fazer uma investigação se a empresa sonegava impostos, era uma confusão, olhar página por página, e a empresa grande emite muita nota, então assim, era uma dificuldade danada. Hoje não. O auditor, quando ele já vai na empresa, já é para atuar ela e já chega assim, olha, você sonegou X%. É até um caso prático aí, que a gente posso falar o nome, porque isso é público, é a Ricardo Eletro. Ricardo Eletro sonegou aí bilhões de reais para o Estado, né, com sonegação de ICMS. O pessoal só chega lá no banco de dados, dá um select na tabela, olha, quanto que está recolhendo, aí cruza. Quanto que a empresa está recolhendo de imposto, quanto que as empresas, fornecedores dela, fatura para ela, e quanto a Ricardo Eletro fatura. Eu falei, mas espera aí, está entrando isso aqui de estoque. Entra 100. Ela fala que só vende 10? E eu sei que no estoque dela aqui, porque tem um outro procedimento que você tem que compartilhar o seu estoque, e fala que só tem 2? Peraí, mas então tem
88 aí que sumiram, que essas geladeiras criaram asa e saíram voando por aí. Aí os caras já falam, opa, isso aqui há a possibilidade de estar tendo ali uma lavagem de dinheiro. Então, assim, os caras vão só no banco de dados, no Select já pega o cara. Então, acabou isso. Outro quarto ponto aqui, esse aqui requer até muita discussão sobre isso. Recrutador de talento, os headhunters. Bom, nas primeiras fases, hoje, você tem lá vários exames, várias provas, e ainda tem os outros exames de psíquico, né, de comportamento e tudo. Então, assim, então o povo hoje já está usando vários robôs. Disponibilizar a prova é fácil. Então, você faz um gabarito ali, a pessoa respondeu, cruzou ali, fechou as respostas certas, já está ali igual uma prova online. O resultado já sai na hora. Agora, começa a ficar um pouco complexo, que ainda é um desafio, você conversar olho no olho com a pessoa. Qual, por exemplo, tem coisas que ainda no processo de seleção, então, por exemplo, a forma como você está vestindo. Se é uma empresa mais conservadora, que precisa que a profissão do cara, ele tem que ou da mulher, tem que ir mais social e tal, então se chega uma pessoa lá com camisa polo, então com inteligência artificial você vê, pega lá as medidas, assim, esse cara tá de camisa polo aqui, então o traje é uma coisa que conta pra gente. É um profissional, vamos pegar uma profissão muito tradicional, os advogados. Então, os advogados e as advogadas, eles sempre andam e vão para audiência, eles vão sempre social, porque atualmente tem esse valor que esses profissionais têm que se vestir assim. Você não vê um advogado para ir num tribunal de calça jeans, de tênis, descolado. Né? Se você for vestido assim, hoje a sociedade classifica como assim, esse aí que é o advogado, então assim, meio que você já olha, né? Mas isso aí isso aí nós rotulamos esse tipo de profissional assim. Mas vamos pegar baseado nesse modelo. Então você tem uma vaga no advogado. Então o traje dele é andar social. Então você está fazendo uma entrevista com ele. Ou coloca ele para responder com um robô e o robô consegue ler, fazer a leitura dele. Então consegue perceber na roupa, você consegue fazer as expressões. Então, por exemplo, leitura corporal. Através de gesto, como você mexe com o olho, como você mexe com a boca, consegue saber se você está contando mentira ou não. Mas tem algumas coisas que o robô ainda não consegue perceber. Então, por exemplo, a pessoa pode estar sendo cínica e o robô não tem essa percepção. E um recrutador ali de frente com o entrevistado, você consegue falar, não, esse cara aqui tá mentindo, não tem base, olha como é que tá. Então, assim, esse ainda é um desafio, sabe? Tende-se a robotizar tudo isso. Eu não sei se essa profissão, por exemplo, eu acho que para as etapas finais, acho que para todas as etapas, você pode sim automatizar isso através de inteligência artificial, deep learning, robô, mas eu acho que num processo você precisa de uma outra pessoa para fazer uma entrevista, né, com ela, para sentir ali aquela coisa de humano que só a gente tem essa percepção. Eu não sei, pode ser que ainda eu estou enviesado, não sei se o robô vai conseguir fazer essa leitura, mas na minha limitação que eu tenho hoje, eu vejo que o ser humano no processo de recrutamento, ele é importante. Bom, o outro são os advogados. Esse aqui, nitidamente, para algumas coisas, o robô já até substitui. Eu participei há um tempo atrás de uma palestra da MRV com o departamento jurídico dela. E a MRV é uma das empresas mineiras
que para esse segmento jurídico que mais investem. Lá, eu sei que tem um tanto de startup jurídica que presta serviço para ele. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando os advogados da MRV vão peticionar é a primeira fase do processo. É quando o advogado ele vai submeter o primeiro documento lá, chama petição inicial. É como se fosse, por exemplo, uma carta de apresentação. Então, quando o advogado ele vai peticionar, ele já sabe, olha, esse juiz X, se eu colocar essa e essa palavra, ou desenvolver a minha linha de raciocínio nessa linha aqui, nós vamos perder. Se eu desenvolver nessa linha de raciocínio aqui, a probabilidade é de 90% da gente ganhar. Por quê? Lá, quando eles vão desenvolvendo as coisas, quando eles vão desenvolvendo, tem uma startup paulista que consegue fazer essa análise, sabe? Olha, o advogado tal submeteu para o juiz tal, e o cliente, o réu era tal, o réu falou era isso, o réu não, claro, né? O réu é sempre a MRV, quem processa é o cliente. A parte alegou isso, que não entregou o apartamento no prazo, e aí, olha, eu falo de pandemia, que aí pandemia cola, sabe? Então, assim, então o pessoal vai fazendo essa análise. Então, o advogado é como se ele tivesse, já chegasse pronto. Então, isso para eles alivia demais. Então, eu sei que o time jurídico deles é muito pequeno, assim, em relação do que precisava. Eles devem ter milhares de processos, né? Desacordo comercial, isso acontece em qualquer empresa, isso não é demérito de ninguém. Quando você vai para a justiça, você está querendo ali reaver ou corrigir alguma coisa, se sentiu lesado, qualquer uma das duas partes. Isso é super normal. E é o caminho legal para você reclamar. Quando a negociação, vamos dizer assim, não há uma conciliação, o procedimento é seguir mesmo para a justiça, porque lá vai sair o que tiver que resolver. Então, eu achei muito legal isso. Então, o advogado ele já chega armado. E o juiz nem sabe das coisas que está rolando. Muitas das vezes o juiz nem sabia disso. Por quê? O juiz tem uma coisa que ele desenvolve uma linha de raciocínio que sempre naquilo ali é muito difícil. Às vezes você dá uma olhada para um juiz que defendia uma linha tal, ele mudar, porque ele tem aquele valor ali. Só que na cabeça do juiz ele não sabe disso, o advogado tão pouco. Só que o robô vai classificando ele e vai monta o estereótipo dele. Fala assim, olha, para você ganhar esse cara aqui, para você ganhar esse juiz, essa juíza, vai nessa linha. Então, você vê, olha que bacana o que a tecnologia traz, isso hoje é fato. E agora, o que acontece nos Estados Unidos já existem algumas empresas que já está fazendo isso de forma automática. Então, por exemplo, multa de trânsito nos Estados Unidos. Robô já inclusive é o Watson que está aqui, é o Watson. Multa de trânsito nos Estados Unidos, você entra no site, vai lá, você põe seu caso, conta a sua história, o robô já vai lá. Eu acho que a taxa dele de efetividade é 95%. Então, olha para você ver. Já está entrando em muita coisa. Outra profissão, corretores de seguro e análise de risco. Esse também não tem erro, porque trabalha com muito dado. Muito dado. De novo, que eu sempre falo, a nossa moeda de troca, até o presente momento, são os nossos dados. Então, quem tem acesso aos nossos dados sabe tudo. Então, por exemplo, eu vou fazer um seguro de carro. Não, mas fulano de tal aciona o sinistro demais. O cara bate muito carro. O cara faz isso, o cara bate carro só de madrugada, em alta velocidade. E aí,
baseado nessa análise de comportamento, então, assim, dá indício que essa pessoa bebe, e aí altera, porque durante o dia ela não corre e à noite fica desrespeitando a lei de trânsito. Alguma coisa deve que influencia ela, que deixa ela mais animada. Qual que é esse fator que muda o comportamento dessa pessoa? Sobre a análise de risco, até o Serasa Score. Ah, fulano de tal está pedindo aqui um empréstimo. Pô, mas nunca paga em dia uma conta de água, por exemplo. A probabilidade desse cara aqui não me pagar é altíssima, porque pressupõe que contas de consumo, água, luz e hoje internet também, uma pessoa que não consegue honrar esses compromissos, você acha que a pessoa vai conseguir pagar um empréstimo? Sendo que o básico que ela precisa, um conforto na casa dela, esses 3 itens aí, não consegue? Então, assim, eu não recomendaria essa pessoa, o robô, você não recomenda essa pessoa, porque a análise dela não tem um histórico de bom pagador. Isso tudo baseado em dados, né? Muito fácil de fazer. Outra também que é muito parecido com a outra, analista de investimento. Olha, as ações, as informações financeiras são públicas. Tá tudo aí. Baseado no seu comportamento, eu sou um investidor mais conservador. Você respondeu o seu questionário lá. No meu patrimônio, eu sou sensível a risco. Por exemplo, igual agora, em pandemia. Bolsa sobe e desce. Dólar sobe e desce. Aliás, dólar só sobe. Combustível só sobe. As commodities só sobe. E eu não quero investir em um papel, em uma empresa que oscile. Então, assim, você não está sensível, você não tem pulso forte quando determinado papel na bolsa cai. Então, assim, o seu modelão é mais conservador. Eu gosto mais de um tesouro direto, eu quero um negócio ali que mexe muito pouco. Eu coloquei R$ 100 hoje, eu sei que amanhã aqueles R$ 100 vai estar ali. Se cair um pouquinho, vai cair para 99,9, mas não corre risco de zerar, ou tão pouco chegar no 10 ou 20. Porque se um capital de risco faz isso, eu caio duro, morro de infarto. Então, um robô, baseado no seu perfil e baseado no comportamento do mercado, aí ele vai te guiar. E a previsão está aqui, para 2 anos, que estima que essa profissão ela vai ser completamente automatizada, 2 anos. E o tempo passa rápido. Se entrar no curso já tem 1 ano e meio. Então pensa, é meio que o tempo que vocês já chegaram até aqui, dobrar ele, essa aqui é uma profissão que já vai ser bem automatizada. Claro, tem gente que gosta de conversar com as pessoas, mas tem gente que não tem paciência e quer menos contato com gente melhor. Aí vai optar por um tipo de serviço desse, né? Analista financeiro, a mesmíssima coisa, né? Já existem softwares de análise financeira que utilizam IA, muito capazes e efetivos com profissionais humanos, com índice de acerto bastante superior. De novo, gente, isso aqui é pesquisa. Isso aqui não é achismo. Então, assim, o cara tem um viés de análise ali. Então, efetivamente, o ser humano erra. Vou falar para vocês aqui, ó. Aconteceu comigo. Não foi na analista financeira, mas foi na analista aqui de investimento. Ano passado, eu tenho uma assessoria financeira, e aí a minha assessora falou comigo assim, ela sempre acerta. Sempre acerta. Assim, erra pouco, mas a maioria das vezes acerta. Ela falou assim, Presley, faz o seguinte, tem uma empresa que chama IRBR3, que é a resseguradora seguradora. Ou seja, se a Porto Seguro quebrar, se o Bradesco Seguro quebrar, essa empresa meio que cobre o Bradesco. Então, assim, eu tive um sinistro com o meu carro, o Bradesco Seguro quebrou, eu vou ficar sem meu dinheiro? Não, tem uma outra empresa
que a Bradesco Seguro contratou essa empresa para suportar ela em caso de solvência, qualquer coisa acontecer, essa empresa ia representar o Bradesco. E aí essa empresa, ano passado, lembro como se fosse hoje, isso foi em fevereiro do ano passado. E o papel dessa empresa custava 32? Custava, deixa eu ver, R$120. R$120. E aí, ela falou assim, olha, a minha assessora falou, olha, amanhã a IRBR vai abrir o balanço, a empresa está super bem, o mercado está esperando que ela vai ter um lucro altíssimo. E ela falou comigo assim, Presley, pode investir aqui. Pode investir aqui. Gente, eu lembro como fosse, eu já falei assim, Presley, para comprar 1.000 papéis, multiplica 1.000 vezes 100. Quanto que dá? Fui lá, peguei meu dinheirinho, fiz tchum, pus meu dinheiro lá, pá. Aí eu fiz outras coisas. Aí saiu o balanço da empresa. Eu falei, nossa, 120, essa empresa vai para R$200. Eu falei, beleza, vou ganhar uma boa grana nisso aqui. Digita depois em IRBR3 e vê quanto que essa empresa vale hoje. Não vale R$10. Queimei meu dinheiro todo. Tipo aquela empresa lá, o GX, o Ike Batista, que era uma super empresa e depois não tá valendo nada, virou até pó. Então, assim, tem os fracassos. Eu falo com você, a hora que eu vi lá, eu comprei cada ação a 120, a empresa hoje vale R$30, cada papel, olha o tanto de dinheiro que eu perdi. E hoje já tá valendo aí uns trocadinhos. Vale umas moedinhas furadas. Mas o dinheiro tá lá. Eu já falei que quando ela não voltar a 120, pode levar 1.000 anos. Esse dinheiro eu não mexo. Eu posso morrer, esse dinheiro vai ficar quieto lá. O dia que essa empresa chegar a 120, eu vou lá e vendo. Mas até chegar, que eu acho que vai levar uns 20, 30 anos, eu não vou mexer. Então, assim, se fosse um robô, poderia falar, olha, essa empresa ela vem comportando assim, e tá rolando alguns boatos, tá tendo algumas coisas que essa empresa pode não ser isso que você tá achando. Espere um pouco mais. Não, fui lá, confiei, porque eu tenho experiência com ela, que ela sempre, 95% das coisas que ela me fala, é só acerta. E teve nesse 5%, foi uma granona que eu pus e pum. Então, assim, paciência. Então, aquilo lá é o quanto você tem suporte, né, à perda. Faz assim que quase que eu caio duro, né? Mas muita fé para seguir em frente. Bom, operador de telemarketing. Esse aí, eu acho que esse já até acabou. Quem joga a pedra aí, né? Quem não recebe uma ligação de telemarketing. Inclusive, hoje eu recebi uma outra aqui. O povo liga todo dia. E olha que meu telefone tá bloqueado lá no Não Incomode, no Perturbe, no Procon São Paulo. Não sei o que esses caras fazem. Inclusive, isso aqui é até passivo. E o pior de tudo, que a empresa que me ligou hoje era uma empresa de seguro e veio com um papo assim. Não falou meu nome, mas disse assim, olá, tudo bem? Se você tiver interesse em receber uma das nossas propostas pelo WhatsApp, aperta 1. Eu podia até apertar 1 para ver quem que era, para depois ligar para essa empresa. Me ligou ontem e me ligou hoje. Aí eu desliguei, bloqueei aqui meu telefone. Eu falei, mas como é que essa pessoa aqui, meus dados vazaram? Como é que esses caras estão me ligando? E outra, é robô. Então pega lá um tanto de telefone e liga. E depois eu fui ligar para essa empresa e não era empresa de seguro. Era uma outra empresa que não tinha nada a ver, que eu já até esqueci de manhã qual empresa que era. De novo, eles usam um telefone de qualquer pessoa, de qualquer outra empresa, que isso também é fácil de fazer. Por exemplo, qualquer call center consegue ligar para você usando qualquer número. Eles fazem uma máscara ali, coloca qualquer número. Inclusive, pode usar até seu próprio número. Isso é fácil. Eles vão lá na central, digitam. Eu não sei se é nessa turma ou se é na turma B, que tem. Nós temos um colega aqui de call center, de robô, lá do BS2. Não sei se é dessa turma. Sou eu, professor. Não sei se você conhece isso que eu tô falando. Você sabe disso?
Sei, eu tenho o meu ramal, né, que eu uso para fazer os testes. Eu posso, toda vez que eu faço um teste, é um número diferente. Olha aí pra você ver. Isso que eu tô falando é verdade, não é? Aham. Ô, professor, eu queria até comentar uma coisa que Uhum. eu tenho uma suspeita de uma coisa que eles fazem. Hum. Sempre quando eu vou receber esse ataque de ligações falando que é de algum lugar, sempre. Uma semana anterior, eu recebo um monte de ligação, um monte mesmo, que a gente percebe que é robô, porque sempre tem um áudio evidentemente gravado, Uhum. e ligação a gente atende, ela desliga. Eu tenho por mim que eles coletam esses dados que a gente atendeu e depois liga só para as pessoas que atendem. Deve ser, né? Eu não sei se acontece mais com mais alguém, mas comigo, sempre que eu vou receber esse tanto de gente ligando, acontece isso. Mas sabe qual que é a minha preocupação, Diego? O Diego não, é o Arley, desculpa, é porque o Diego tá com o áudio aberto, agora que eu vi na telinha. Mas Arley, a minha preocupação é o seguinte, são as pessoas, igual, por exemplo, eu trabalho na minha empresa na área comercial, então eu tenho muito telefone de cliente que eu nem tenho aqui, inclusive não só dos clientes, dos possíveis clientes. Então, às vezes eu atendo, falo assim, é alguém querendo contratar meu serviço. Aí quando eu pego o telefone e falo, gente, pelo amor de Deus, robô. Aí eu vou e caio no conto vigário, que é isso aí que você tá falando, que eu acho que faz sentido, entendeu? Como eu sempre atendo, entendeu? Aí você pode ligar para ele lá que ele atende número. Pois é, Pode ser. eu suspeito que seja isso, assim, uma suspeita muito forte, porque não pode ser só coincidência, não é coincidência. Então, assim, pessoal, o Arley até corroborou aí. Então, ele sabe muito mais do que qualquer um aqui na sala sobre essa questão de manipular e operar sistema de call center. Mas o que eu sei é isso, que eles conseguem manipular os números, trocam os números, coloca qualquer número e você vai, cai ali, eles usam estratégia, por exemplo, eles não estão mais ligando o número de São Paulo, eles usam o número aqui do DDD, porque eles já sabem essa jogada de São Paulo, a probabilidade de se atender é muito baixa, aí pega um telefone de Belo Horizonte, né, assim, próximo ao seu DDD, para que o que eles querem? Que você atende o telefone, né? Então, quanto mais estratégia para te enganar, eles usam. E que foi o que o Arley está usando agora. Olha, ligou para esse cara, não atendeu? Então esse cara aí, pula fora. Aí você ligou, atendeu, põe na blanca, ali na whitelist. Daqui a pouco a gente já liga para ele 20. Enfim. Agora também eles estão colocando a voz tipo de uma pessoa mesmo, que tipo começa a falar e aí depois eles trocam para uma gravação, sabe? Isso é Tipo, verdade. Ou então fica ligando e desliga também. E tipo. essa questão do número, Uhum. eles estão colocando agora, tipo, com DDD e tal, mas dá pra ver que o número não é de verdade, porque parece que vem com um zero antes. Tipo, alguns números a mais do que o normal. Camila, até que o 031, assim, como vocês são mais novos, pode soar estranho. Mas antes da gente ter um 9 na frente, eu acho que tem uns 10 anos que tem um 9 na frente, né? Acho que foi 2010, 2008, não me recordo quando apareceu esse nono dígito. Mas antigamente era sempre esse 031. Então, assim, a galera mais antiga, isso não tem problema com isso. Então, muitas vezes isso passa batido. Agora, uma coisa que eu fiquei muito incomodado foi o seguinte: aí eu não quero abrir o nome do banco. Um cybercriminoso que invadiu um banco mineiro. O pessoal liga para os clientes, inclusive ligou para mim, usando a mesma máscara do número do banco. E aí eu vou falar com você qual que foi a pegadinha que eu não sabia, até é bom que vocês fiquem aqui cientes. O Arley pode até corroborar com isso. Números que começa com 4, com 3, né, esses números que são locais no Brasil inteiro. Então, por exemplo, 4004, 3003, que as empresas compram esses números para fazer ligações locais. Esses números, eles nunca pode aparecer o DDD antes, tipo assim, 031, 4004 e os negócios. Toda vez que esses números te ligam,
Sempre que tem que aparecer o 4004. Eu nem sabia disso. Aí, esse cybercriminoso me ligou. E aí, e tava o telefone do banco. Porque o banco, ele entende, por exemplo, se o seu telefone tiver, se eu salvar o seu telefone na minha agenda com 031 ou sem 031, você vai me ligar, sempre vai aparecer Camila. O sistema já sabe disso. Então, como eu tinha o telefone do banco sem o 31 no meu aqui, que é igual a ser 4004, não, nesse caso eu acho que não tinha o telefone do banco, porque eu já sabia o telefone do banco de cor. Aí me ligou, apareceu assim, 031, 4004, tal. Eu falei, engraçado, 4004. Eu fiquei pensando, falei, não, nunca vi 031 nesse negócio. Aí quando o cara me ligou, atendi, falei, opa, falei, tudo bem? Então, preza, isso não sei o que, não sei o que. Aqui, eu tô vendo que você tá sendo atacado, não sei o que. Falei, ixi, estelionatário, mesmo papo. Falei, nossa senhora, eu vou dar até mais uma cordinha aqui pra ver. Ainda nós ficamos até conversando, sabe? Eu deixando ele achar que ele tava me pegando na conversa. E aí, por fim, depois que eu já fiquei uns 2 minutos, eu já tava cheio do papo dele. Eu falei assim, bicho, aqui, na boa, vamos trabalhar. Tô cheio de serviço. Estelionatário, né? Falei, o cara aqui, beleza, tá bom? Tchau pra você. Não sei o que. Eu falei, cara, tchau. E aí eu fui ligar para um amigo meu, que trabalha com telecom, trabalha na Claro. Aí eu perguntei, cara, aconteceu? Ele falou, não, cara, isso é golpe. Esses caras mascaram, eles só não conseguem, para esses números, não sei o que tem, eles não conseguem tirar o 031. Entendeu? E aí fica a dica para você, se toda vez aparecer 0 alguma coisa em número 3.000 e tanto, ou 4.000 e tanto, é neguinho de call center fazendo rolo. Fique esperto, pode até desligar. Entendeu? Mas os outros números, Camila, a gente que é mais das antigas, consegue absorver isso bem. Vocês que são mais novos aí estão mais atento a isso, então assim, eu poderia ser uma potencial vítima, porque como eu sempre acostumei com 0, alguma coisa aparecendo antes, isso passa batido. Mas boa contribuição aqui, pessoal, que vocês trouxeram. Bom, outro aqui, ato de futebol e de outros esportes. Bom, falando um pouquinho de futebol, que é um dos poucos esportes, né, que é um dos esportes bem antigo e muito popular no nosso país, e que chegou a tecnologia. Claro, a gente tem sobre esse hábito de vídeo aí, tem uns pós, tem uns contras, não sei o quê. Ainda tem a presença do humano, né, para interpretar ali se está impedido, se não está, se é falta, se é gol, enfim. Mas a intenção é que todos esses profissionais, isso acabe. Entendeu? Então, assim, em breve, não apenas o futebol, mas a política dos esportes, a tecnologia será gerada através da IA. Fato. Então, é bom esses juízes, esse pessoal aí, ficar esperto, porque daqui a uns anos essa profissão ela vai acabar. Corretor de imóveis também é a mesma coisa. Eu acho que uma coisa que corretor de imóveis, mas traz uma reflexão é o seguinte: avaliar um imóvel, né? Avaliar imóvel seria um grande desafio. Como é que a máquina vai entender, por exemplo, bom, é até fácil, o cara consegue classificar esse bairro aqui é ZN, né, Zona Norte, esse aqui é Zona Sul, é Centro-Sul, essa área aqui é uma área de risco, essa área aqui tem muita criminalidade, então esse bairro aqui a nota cai, essa região, o bairro a nota aumenta, e aí ele tem que fazer uma análise mais precisa também. Por exemplo, a casa de telha de amianto, a casa de laje, a casa tem esse acabamento, é de granito, é de porcelanato, tem isso, tem assado. Mas eu acho que se deixar isso bem mapeado, dá para fazer. Esse é um trabalho que tem muitas variáveis para analisar, né? Cada casa de um jeito, situação da casa, se a porta está caindo aos pedaços, se não está. Isso aqui é um negócio interessante. Mas aquela análise de ambiente, de região, de tal imóvel, é fácil de cruzar esses dados. Acho que agora avaliar o imóvel propriamente tem um desafio aí da máquina pesado. Trabalhadores rurais. Fato.
Tem uma empresa aí que é norte-americana, John Deere, que é a maior fabricante mundial de coletadoras, de máquina para a área rural. E é só a gente sair aqui da grande BH, começar a andar uns 150 quilômetros, e entrar para mata dentro aí, você vai rodando aí nas plantações de café, você vê muito agricultor que tem essas máquinas. Então a intenção é a seguinte, é que a máquina ela já vem plantando, já vem coletando, já tem os robôs, né? Já tem, por exemplo, drones que fazem as pulverizações eletrostáticas. Eu participei de um projeto de uma startup, a Velbrax, que a câmera do drone, primeiro o drone passava de um lado para o outro, filmando, e essas câmeras, ela tem essas câmeras, igual tem no iPhone, não só o iPhone, mas o iPhone eu tenho certeza, no 11, por exemplo, tem as câmeras LiDAR. Essas câmeras, elas têm tecnologia que consegue, por exemplo, captar determinados dejetos na folha, né, e o determinado material que tem ali, você consegue saber se tem a presença de inseto, né, que aí o inseto deixa um dejeto ali, deixa uma coisa ou outra, e aí ele pega a geolocalização, latitude e longitude, depois vem só um outro drone com pulverização eletrostática, que funciona da seguinte maneira: um drone passa, pega os pontos de localização, o outro passa com um defensor agrícola, aí quando o drone chega perto daquela planta, vamos pegar de uma cultura de café, ele joga o defensor agrícola, e aí depois ele manda uma micro-onda. Então imagina uma planta que tem dejeto ali. E aí dá uma baforada lá, joga o defensor agrícola. Depois, o outro lado, o polo negativo, ele emite uma micro-onda que quando aquele defensor agrícola estiver passando debaixo da folha, a micro-onda consegue puxar aquele defensor agrícola debaixo da folha. Então você consegue, de uma forma inteligente, de proteger aquela cultura na planta ali daquele café ou qualquer outro tipo de cultura, de forma automática. E outra, o defensor agrícola, hoje ele é uma das coisas mais caras em qualquer processo de agricultura. Ele é muito, 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 muito caro. Então você deixa uma coisa otimizada, inteligente, com baixo custo. Então você não vai precisar. E outra, os agrotóxicos, né? Eu falo defensor agrícola porque é de costume. Mas agrotóxicos, isso para o ser humano é muito complicado, porque tem muita coisa ali que é prejudicial à saúde. Então, isso para o agricultor, ele só tem vantagem. Então, assim, trabalhador rural, já, isso aqui o autor relatou como as 12 profissões que estão com os dias contados. Tem muitas outras aí. Mas o que ele traz para a gente? O que vai ser o futuro? Não o futuro, muitas coisas aqui já até existem. A primeira, tutor de ensino EAD. Eu sou tutor lá na Faculdade Pitágoras, né, professor aqui e tutor lá. Cada vez mais há muitas pessoas procurando por esse modelo de ensino, né? Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade disso, porque eu gosto de ver gente, eu gosto de estar perto das pessoas, enfim, isso é uma questão pessoal. Mas gente que tem dificuldade com o tempo, dificuldade com o trânsito, ou vive viajando, essa aqui é a metodologia de ensino mais indicada. Então, assim, e com o advento da tecnologia, isso aqui ficou muito mais fácil. Então, os tutores de EAD. Outros aqui, os criadores ou os influenciadores digitais. É só bater o olho ali no Instagram, lá, TikTok, no outro, como é que chama? Tribble. O outro chama também, que lembrar o nome, deixa eu ver aqui. Thriller.
Thriller, que é um outro concorrente do Tinder, Tinder não, do TikTok. Os criadores de conteúdo, pessoa que cria um vídeo, no YouTube tá cheio. Então, assim, essas pessoas digitais influencers têm uma crescente aí muito, muito bacana. Só para fim de, para quem não tá muito ligado nesse cenário, é esse negócio de criadores, né, e também os gamers, quem joga aí sabe, mas esse negócio, pegar um caso aqui, por exemplo, esse pessoal famoso, eles cobram em média. Eu vi essa reportagem, aquela menina lá do Big Brother do ano passado, Carol, não sei, uma que é até mineira, tem que lembrar o nome, não sei o nome desse povo, não assisto, mas eu lembro que ela ganhava 50 mil reais por um story de 24 horas, cara. 50 mil reais para fazer propaganda de um produto. Pô, imagina o tanto que a gente tem que trabalhar para ganhar 50 mil reais para ficar um story no Instagram ali. São, porque ela criou, ela é influencer, é uma profissão nova, né, conversa muito com sua audiência, né, e as marcas veem que faz sentido investir naquele digital influencer ali, eles colocam mesmo uns 50 mil reais para uma empresa que vai ter um retorno de 1 milhão, isso para eles não é nada, é um café pequeno. Bom, é uma profissão nova. Bom, essa aqui me chama muita atenção, o coach. O coach são profissionais para treinar pessoas que consigam ter sua alta performance. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos acostumados com coach, vamos trazer para o português, que é técnico, e a primeira coisa que a gente vê na cabeça são os técnicos dos times, das equipes. E é exatamente isso, porque nós temos em mente que os atletas, eles são de alto desempenho, então eles treinam todo dia, faz coisa todo dia, toda hora, que exercício repetitivo, sempre buscando excelência e tal. Isso para o esporte. E o coach, o que é? É pegar essa experiência do esporte, trazer para o mundo corporativo. O que eles perceberam? O seguinte: se você tiver ali um coach, uma pessoa te dando um suporte, olha, você precisa de fazer isso, olha, você tem que performar, olha aqui, olha, isso aqui, para você não desempenha bem, não preocupa com isso, vão especializar nisso aqui que você faz muito bem, né, porque isso é fato, a gente não tem que preocupar com as coisas que a gente é fraco, a gente tem que potencializar as coisas que nós somos melhores. O que a gente é fraco, a gente pode melhorar um pouquinho, mas a gente tem que trabalhar aquelas qualidades que a gente se destaca. Então é exatamente isso que o técnico faz. O técnico pega um zagueiro e vai pôr ele no ataque, porque sabe que a habilidade que ele tem ali é a estratégia de defender. Como é que um vai defender lá no ataque? Então, assim, o técnico sabe, ó, cada pessoa no seu ponto. Então, essa profissão, ela é muito importante para a gente hoje, para conseguir potencializar, ver o que você tem de melhor, você conseguir melhores resultados na sua vida profissional. Um outro ponto também, que nasceu disso, são os personal trainers, que isso aqui muito mais de uma questão social, né? Que tá vendo aqui que a gente está... As pessoas cada vez mais estão querendo uma qualidade de vida e quer envelhecer-se de uma maneira saudável. Então, esse profissional aqui, ele vai ter muita demanda para as meias idades, né? Dos 40 para cima, e a terceira idade, aí dos 60 para frente. Então, esse profissional aqui, cada vez mais, a nossa sociedade, as pessoas estão sim ficando mais velhas. Daqui 20 anos, eu acho que, não sei se o número é esse, mas eu acho que 40% da população brasileira vai ter mais de 60 anos, daqui 20 anos, um negócio assim. Então, assim, todo mundo vai querer cuidar para ter uma melhor longevidade. Então, esse profissional aqui vai ser muito requisitado. Outro, profissional de marketing digital. Fato, as redes sociais só crescem,
não para de aparecer novas redes, né? Chegou uma queridinha aí, que é o Clubhouse, chegou para o Android agora, as pessoas têm que estar na fila, mas que tem iPhone já está curtindo. É uma outra mídia, então esse profissional cabe entender qual que é o posicionamento de cada mídia social para suportar o negócio dele, o negócio da empresa que ele presta serviço. Olha, nosso posicionamento do Instagram é desse jeito, no LinkedIn a gente se posiciona assim, a minha audiência que conversa comigo no Twitter conversa desse jeito, a minha audiência que conversa comigo no Twitch é desse jeito. Então, assim, esse profissional tem que entender a mídia profunda, entender essa audiência e saber comunicar. Apesar de parecer um negócio muito simples, gente, essa profissão é muito enviesada a dados. Então, o profissional de marketing digital, ele trabalha demais da conta. É um negócio muito complexo. Quando a gente só usa, às vezes, para curtição e tudo, mas ele, para as empresas, ou assessoria digital de um influencer, ou de uma pessoa renomeada, um político, isso aqui é muito importante. Porque ele dá muito com o número, entendendo hábitos e comportamento. Engenheiro ambiental, cada vez mais o apelo dos consumidores para as empresas que tenham preocupação com sustentabilidade, né? Então, assim, eu conheço pessoas que não preocupa, né, ter uma condição razoável, ela não preocupa pelo preço. Essa pessoa, ela lê cada rótulo e vê lá os projetos das embalagens. E uma vez ela falou isso comigo e eu achei que era conversa. E eu estava na casa dela, falei assim, vamos ali comigo no supermercado? Eu falei, vamos. Eu falei, essa pessoa já falou isso para mim no passado. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Nossa, a compra, inclusive, até demorou, porque você está olhando embalagem por embalagem. Ah, não, essa empresa aqui eu não quero, aqui, tá vendo? Não tem projeto social. Aquela essa empresa aqui, olha, eu já vi, desmata 500 mil árvores e não planta nada, não sei o que, não sei o que. Falei, nó. Mas, enfim, é o perfil do consumidor. O nosso perfil hoje, esse consumidor 4.0, ele é mais exigente, então ele está mais preocupado com isso. Então, cada vez mais as empresas precisam de um engenheiro ali para ter ações pautadas, né, nos princípios da sustentabilidade. 7, engenheiro hospitalar. Esse aqui tem um negócio bacana que eu quero até trazer para vocês, né? Tá aqui, olha, na sociedade supletiva para cuidar da saúde das pessoas, os hospitais passam a utilizar cada vez mais tecnologia de ponta. Vou trazer uma coisa assim super nova usando a tecnologia da Cisco. Tem um hospital, acho que em Santa Catarina. Qual que é a dificuldade desse hospital? Chegava lá o SAMU, chegava as ambulâncias, tinha as macas ali no hall do hospital, chegava, jogava o paciente ali, né, não sei o que, o cara acidentado, o cara com Covid, não sei o que, lá o cara na maca e subia correndo para ir para o suporte, para socorrer essa pessoa. E chegava outra ambulância, colocava na maca, sumia. E aí, qual que era o desafio? Nunca tinha maca na recepção. As macas sumiam. Que a asa. Aí você fala assim, cara, precisamos de resolver esse problema. Porque o cara, quando chega, até a próprio médico, paramédico e tal, cara, ele tá preocupado. Ele quer que a pessoa, o paciente, chega na sala para fazer o procedimento. Ele quer saber se devolve maca ou se não devolve, ele tá preocupado com vida, não com material. Mas o cara ali da recepção está preocupado com o material porque ele sabe que vai chegar outras vidas precisando. E aí, uma empresa, usando a etiqueta, e aí essa demanda, o engenheiro hospitalar viu essa dor, chegou, cara, precisamos de automatizar isso, como é que eu vou fazer? Aí procurou uma empresa de tecnologia, essa empresa usou etiquetas RFID, umas etiquetas que consegue fazer uma leitura de várias de uma vez só. Ele colocou uma etiqueta na maca, que aí os access points da Cisco conseguem ler as etiquetas RFID. Então, quando pegava o paciente ali no hall, ou ia para o segundo ou terceiro andar, essa maca estava sendo monitorada pelos access points.
E aí o pessoal na recepção, quando logava na plataforma, mostrava a geolocalização de cada uma. Aí o que o povo falava da recepção? Olha, vai lá no terceiro andar, tem 4 lá paradas, sem ninguém. Olha, vai lá no 10º andar, tem 2 lá dando bobeira. Pega não sei o que, não sei o que. Aí facilitou, porque sempre tinha uma maca ali, porque elas ficavam sendo monitoradas. Pensa, tem uma pessoa toda hora da recepção zanzando de um lado para o outro, procurando maca. Não tem nada de inteligente aí. Então, assim, usou a tecnologia. Mas um exemplo bem legal aqui, também agora na época do Covid, de novo da Cisco. As câmeras da Cisco, um modelo novo, ele consegue, é tipo uma câmera LiDAR, mas ela consegue pegar a temperatura das pessoas. Então, por exemplo, eu já tive Covid mês passado. Não quer dizer que isso é efetivo, mas é uma maneira de medir. Então, por exemplo, não quer dizer que a pessoa... quando eu estava com Covid, eu estava com sensação febril, mas minha temperatura estava 36. Então, assim, e o Covid cortando a alta comigo aqui. Não quer dizer que uma pessoa com a temperatura normal, ela não esteja doente. Mas, se você tiver com febre, é uma possibilidade que você tenha hoje Covid. E aí, então, o que esse software fazia? E nós sabemos que para tirar a medida correta é na testa. Então, imagine uma sala cheia de gente e tinha várias câmeras lá, inclusive de segurança, para monitorar, tal. Só que essa câmera, ela conseguia fazer leitura de temperatura. Então, a pessoa da recepção, ele conseguia, através do monitor dele, quando ele logava na plataforma, mostrava para ele os pontinhos vermelhos, pontinho verde. Quem está com verde, está com temperatura normal. E quem está com vermelho, está com temperatura acima do ideal. Então, é meio que o cara fala assim, faz favor. Aí chamava cada um, olha, separa, não sei o quê. Meio que isolava as pessoas. Mesmo considerando que o verde também poderia ser um possível um portador de Covid. Mas olha para você ver o quanto que a tecnologia consegue fazer uma leitura. Porque você olhando para a pessoa, não está escrito na testa, né? Tô com Covid. Inclusive, a gente anda o dia inteiro aí, um tanto de pessoa que tem Covid, e a gente não está nem sabendo. Que senta do lado da gente, enfim, né? Porque tem umas pessoas não respeitam, né? Não quer saber, não está preocupado com a saúde do próximo, ou até mesmo a pessoa surta, fala, cansei de ficar dentro de casa e vou ali na padaria. Acontece. Não quero aqui colocar juízo de valor, para não gerar polêmica, mas uma ferramenta deste tipo consegue fazer essa filtragem. Então, sim, os engenheiros que estão lá, eles estão cada vez mais procurando tecnologia para ajudar. Até porque os hospitais, né, eu falei lá atrás do médico, anestesista, é um setor que está investindo muito em tecnologia. É muito bacana isso. Bom, outro aqui, falando da nossa área, puxando sardinha para a gente, são os desenvolvedores de software. Aqui nasceu os famosos DevOps, né, que são os... Olha como é que as coisas é complicado, né? Isso lá atrás, há 20 anos atrás, nem existia. Ou você era desenvolvedor, ou você era infraestrutura de TI. Hoje não. Ainda tinha outra, né? Ainda tinha um analista de sistemas. Então tinha um cara que conversava com o usuário, entrevistava o usuário, fazia toda aquela análise, tararau, passava para o desenvolvedor, né? Aliás, passava para o programador escrevia, tal, não sei o quê. Aí tinha uma outra pessoa que cuidava da estrutura, de rede, de cloud, tal. Agora não, o cara é tudo, DevOps. É o mesmo que desenvolve, é o mesmo que cuida da operação. Então, assim, aquele cara desenvolvedor do passado, aquele lá, já era. Então você tem que saber da operação de software. Então, até para a nossa profissão, querendo ou não, vocês percebem aqui que a gente tem que se atualizar. Outro que eu falo direto aqui, né? Profissional de segurança da informação. Esse aqui é fato.
Os nossos dados é a nossa moeda de troca. Quando um produto é de graça, você é o produto. Ah, Instagram é de graça. Você é o produto. Ele mesmo é de graça, mas está coletando tudo seu. Ah, Facebook, Então, tudo que você não paga, inclusive até os que a gente paga, a gente vende dados da gente. E, então, assim, estão os profissionais de segurança e informação mais requisitados para proteger os nossos dados e os dados das empresas. Outro, cientista de dados e análise de Big Data. Claro, né, a gente gera dados igual toda hora, igual mato. Muitos dados. Muitos. E para lidar com isso, um cientista de dados para fazer essa tratativa. Trazer um exemplo legal para vocês. Eu li um livro, chama Poder do Hábito. E nesse livro, estava falando sobre os hábitos, para vocês verem a correlação do hábito do consumo com os dados. Olha para vocês verem, que interessante isso. Isso é um caso real. No ano 2001, né, do World Trade Center, tal, que vocês ainda não estavam acabando de nascer, tem uma empresa que chama Target, nos Estados Unidos, que é o maior concorrente do Walmart, que também é norte-americano. Walmart a gente tem aqui no Brasil e a Target não. Nessa Target, entrou um estatístico, um cara apaixonado por dados, o cara amava dados. E aí ele começou a trazer essa filosofia. Falou, olha, você sabia que analisando determinadas compras do cliente a gente consegue prever o futuro dessa pessoa? O cara falou assim, mas como assim? Ele falou assim, vamos fazer um programa de pontos e vamos ficar observando as pessoas, tudo que elas compram no cartão de crédito. Aí foi. Aí vou pegar um caso aqui interessante. Era uma adolescente, ela tinha na época 16 anos e comprava coisas de adolescente de 16 anos, tipo, vou pegar aqui uns exemplos, chiclete, maquiagem, sabe? Coisas dessa idade. E aí ela sempre tinha esse mesmo hábito, sabe? Maquiagem, roupa, sapato, maquiagem, né? Enfim, aquele universo. Aí, um belo dia, essa menina comprou um teste de gravidez. Aí o cara começou analisando os dados. Falei, opa, peraí. Comprou um teste de gravidez. Aí depois ela comprou um remédio de enjoo. Aí depois começou a comprar coisas para enjoo. Eu falei, opa. Só que o legal da Target, lá em 2000, o que ela fazia o seguinte, conforme você comprava determinadas coisas, se o pessoal sabe que só compra roupa e maquiagem, eu vou pôr mais roupa e maquiagem para você de lançamento. Porque eu sei que você, quanto virada de moda, novos produtos, eu sei que sua probabilidade de você comprar é muito alta. Então eu vou só socar isso em você. E aí, ele só mandava isso. Do nada, mudou tudo. Começou a mandar para casa da menina só coisa de mãe, mandar berço, mandar roupa de bebê, não sei o que. E aí o pai dessa menina pegou essa revista e ficou ofendido. E falou assim, como a Target está falando que minha filha está grávida? Ficar mandando berço, mandando roupa de criança, mas o cara já tinha percebido lá atrás que ela tinha comprado um remédio, né, um teste de gravidez, e comprando remédio de enjoo. Falei, opa, isso aqui é uma futura mamãe. Vamos munir a mamãe de informações de grávida, de roupa de grávida, de berço e tal. O homem ficou bravo. Aí levou na justiça a Target. Aí o processo foi rodando. Eu sei que levou alguns meses. E aí, na época, ela não tinha ganhado ainda. E aí no livro falava o seguinte, que no dia da audiência estava lá o pai, a menina barrigudona, com barrigão, e a Target lá. E o cara com a cabeça baixa, né? Porque lá atrás o cara falou que a empresa estava mentindo. Aí o juiz deu a causa favorável à Target. E aí lá falava que a Target podia até processar o cara, né, e tal. A Target não quis, meio que ficou por cima da carne seca, sabe? Vamos dizer assim, popularmente falando. Mas olha para você o comportamento do dado.
Ele pegou lá atrás, ele viu tudo, falou, isso aqui é um futuro mamãe. Então, hoje o que acontece com a gente é isso aqui. Vai manipulando nossos dados, quando a gente passa CPF num lugar, eles vão pegando o comportamento, e aí vai te dando desconto aqui, desconto lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É por isso que o chips fica do lado da cerveja, um tira-gosto ele fica do lado de alguma coisa. Ah, outra coisa, fralda fica do lado da cerveja. Por quê? Percebeu-se lá atrás que na sua totalidade eram os pais que iam fazer compra. Aí o pai ia comprar uma fralda, ele ia comprar cerveja e comprar fralda. O cara falou assim, opa, então vamos deixar aqui uma coisa perto da outra, porque esse perfil desse cliente que é masculino é um pai, e toda vez que ele leva um produto, ele leva outro. Então, por isso que as glândulas estão estrategicamente um produto perto do outro, por causa faz essa análise de dados. Olha para vocês verem que coisa maluca, que legal. Então é baseado nisso. E hoje, a gente gera muito dado, muito. Então precisa desses profissionais para fazer correlação, para fazer uma estratégia ali, seja para venda, ou para entender comportamento, igual eu falei lá atrás também, que é o aplicativo que usa para identificar a decisão do juiz, é baseado a dado. Ó, se faz isso, acontece isso. Se isso, faz aquilo. Então, não. Então é esse tipo de coisa que consegue nortear. Outra coisa, desenvolvedor de dispositivos wearables, vestíveis. Então é óculos, relógio, roupa. Aí esse aqui é crescente. É uma demanda assim que eu vejo que vai bombar. A gente de tecnologia é apaixonado por isso, então cada vez mais, principalmente a gente, vai consumir mais isso por gostar. Então é um setor crescente. Outro, o faz tudo, né? O full stack. Isso aqui ainda até mais que DevOps. Isso aqui cura do início até o final. É um desenvolvedor no profissional do TI com a visão holística e domínio total de todas as áreas do processo de desenvolvimento, das mais profundas camadas de código até a interface do usuário, passando pela gestão de servidores, administração de banco de dados, serviço na nuvem, entre outros. Full stack é um completão. Esse aqui... Então, eu lembro lá que eu falei no início, cada um fazia um full stack. Esse aí é o cara completo. Então, hoje as empresas precisam disso, precisam de um cara pronto, né? Um cara, muitas vezes, cara, você tem que saber, você tem que fazer um pouquinho de tudo aqui, você tem que desembolar. Ah, não sei fazer isso, não, cara, não dá. Eu prefiro um cara que é esse perfil aqui. Então, fica a dica. Outra aqui, um engenheiro de visão computacional, de machine learning, de treinar as máquinas. Aqui eu trago um exemplo muito... deixa eu ver se vai caber nesse ou se é mais para frente. Mais para frente, não posso ser esse exemplo aqui, não. Então, machine learning, fazer os carros autônomos, igual lá aqueles aviões, programar aviões, pegar tarefas que são... ensinar as máquinas, porque o machine learning, você precisa de treinar as máquinas para elas entenderem determinada coisa. Então, o cientista de dados, que por meio de sistema faz com que o computador reconheça imagens, sentimentos, né? Entender ali para uma tomada de decisão. Outro aqui, uma nova profissão, eu confesso que essa aqui para mim é novo, não sabia, profissional de construção de edifício. Parece um pouquinho oriundo lá da construção civil, né? Parece que é uma pessoa focada só para construir edifício, ela sabe fazer isso. Então aqui vai ter feito um estudo que as cidades aí vai ter essa demanda desse crescimento vertical. Outro, arquiteto em 3D, tem bastante, SketchUp, impressora, não, esse aqui é de impressora 3D, desculpa. Que diz que estima que em 10 anos, 10% de tudo. Então quer dizer que até 2031, 10% de tudo que existir no mundo, 10% é feito de impressora. Então vai ter muita casa, vai ter muita mesa, muita cadeira, feito com impressoras 3D. Gestor da inovação, o desafio, né? Inovar e qualidade é premissa. Então, assim,
Então, espera-se que não é que uma empresa tenha qualidade e que uma empresa seja inovadora. E ser, minha empresa é inovadora. Não, isso é premissa. Eu já espero que você seja inovadora. Claro, gente, inovar é um negócio caro, é difícil. Mas se você tiver, alterar o que a gente chama que é inovação incremental, que você altera pouca coisa no seu processo, já é uma inovação. Você já está fazendo uma coisa diferente na sua empresa. Então, assim, a provocação aqui é: a minha empresa está preocupada em fazer as coisas melhores, diferente, que entrega mais valor para o meu cliente? Isso é inovar. Não é só criar um novo Uber, criar um novo Airbnb, fazer essas inovações disruptivas. Por que eu não pensei nisso antes? Não. Se você fazer coisas aqui pontuais que gerou satisfação, né, você conseguiu atender seu cliente com a mesma qualidade ou superior em menor tempo, é inovação. Então, todas as empresas que estão preocupadas com essa pauta, então vai precisar de um gestor para ajudar as empresas nessa missão, que é um negócio muito complicado. Outro, design de realidade virtual. Essas câmeras LiDAR, todas já têm esse recurso. E tem aqui um exemplo que eu quero trazer para vocês que é muito legal, que eu fiquei apaixonado, que é um do laboratório São Marcos, que você coloca, a criança coloca um óculos, porque toda criança, a gente sabe, a grande maioria tem um trauma danado de tomar vacina, e aí quando a pessoa coloca aquele óculos, mostra um super-herói, uma criança que precisa, tipo, matar um monstro. E aí ela toma uma picadinha e como ela toma essa picadinha, ela ganha força para ganhar lá do inimigo. Só que na hora que lá no desenho, no óculos, está aplicando lá no personagem, é justamente a hora que a criança está tomando a injeção no braço. Então é meio que, na hora que ela está vendo, ela está sentindo também. Só que ali ela está relaxada, porque ela, de forma lúdica, ela já foi trabalhada para receber aquela aplicação. E aí você vê nos depoimentos das crianças, isso tem no YouTube. Eu escrevi até um artigo sobre esse material. Você vê a alegria das crianças, porque é da forma tradicional, você tem que tomar injeção. Um chororô danado, para chegar e para sair. Agora não. Até que as crianças chegavam traumatizadas, mas quando colocava o óculos, já ficava assim, você já desarmava ela e tomava a injeção, a criança nem sentia, estava viajando lá na historinha do óculos, e quando você via, depois do processo, elas ficavam rindo, sabe assim, de alegria. Então eu achei isso aqui uma sacada, uma experiência muito legal que transforma uma coisa traumática em uma coisa leve. Então, assim, isso é um ponto legal que eu compartilhando com vocês. Outro, e-commerce, especialista de e-commerce, cada vez mais, inclusive hoje, né, agora em onda vermelha, a gente não pode sair para lugar nenhum. Então, os comércios, as empresas que têm esse tipo de especialista estão na frente. Inclusive, agora, no e-commerce tem o que a gente chama de dropshipping. Não sei se vocês conhecem. É um processo que as empresas comercializam produto que elas nem têm no estoque. Elas usam produto de outras empresas nas suas lojas para vender, elas põem uma margem de lucro, e a empresa fabricante, que tem aquele estoque, fatura direto para você. Até uma outra evolução do e-commerce. Enfim, então você precisa ali desse profissional. Outro, gestor de talento. As empresas são movidas por pessoas. Então, ter uma pessoa ali do time de recursos humanos para fazer essa tratativa, treinamento, né? Olha aqui que eu falei, tipo lá o coach, esse profissional atua analisando e potencializando os pontos fortes e combatendo os pontos fracos das pessoas. Então, o que você é bom, ela vai potencializar. Vamos melhorar isso aqui. E o que você é fraco, nós não vamos potencializar isso, não. A gente vai combater aqui, deixar nesse nível mesmo que você está, ou talvez tentar fazer um ajuste, mas seus pontos fracos nós não vamos nos preocupar. Nós vamos preocupar performar o que você é bom. Então, assim, o gestor de talento focado nisso, porque a gente vê algumas das empresas,
fica enviesado no seu ponto fraco e nas suas qualidades mesmo, o povo não vê. Então, sim, esse perfil de empresa já está mudando. Outro ponto, especialistas em energias renováveis e alternativas, essa demanda de placas fotovoltaicas, os carros com bateria, coisas mais inteligentes. Sim, a bateria, depois que você descarta ela, pode se gerar sérios problemas, mas devidamente descartável, né? É sim uma energia, uma alternativa ao que a gente tem aos fósseis hoje. Profissional integrador, esse aqui é o profissional de conflito. É um profissional detentor de habilidades e competências que são capazes de integrar as pessoas no departamento das empresas. Porque para que elas trabalhem em equipe e harmonia. Nós sabemos hoje que muitas empresas há a competição de um departamento com o outro, né? Até parece que em tudo não é da mesma empresa. A área comercial briga com o time de marketing. Não, a área comercial compete com o pessoal de operação. Pô, mas peraí, não é todo mundo de bar na mesma empresa? Por que essa competição interna? Então, esse profissional integrador é para pôr cada um ali na sua e falar, gente, a gente está aqui para um propósito maior do que... A gente está para um propósito maior do que vocês ficarem nisso aqui. Bom, outra profissão, os cuidadores, né? A elevação da expectativa da população hoje chega aos 80. Então, além do profissional trend de aumentar a sua legitimidade, né? Você chegar aos 80, e as pessoas aqui as pessoas nessa condição de faixa etária e tal, enfermos e tal, então os cuidadores dão esse suporte. Vou dar uma acelerada aqui para a gente matar os outros. Deixa eu ver até qual profissão que tem. Vou dar uma esticada aqui. Depois tem tudo lá no texto, tá, gente? Depois vocês podem dar uma lida aí. Os instaladores domésticos, aqueles maridos de aluguel, tem bastante para fazer. Inclusive, esse aqui, ó, profissional especializado em tecnologia de cuidados ambientes domésticos. Então, cada vez mais gente competente para fazer as automações residenciais usando Google Assistente, Alexa, Siri, entre outros. Especialista Customer Success, entender a experiência de determinada pessoa no seu produto. Eu desenvolvi um software, o usuário ele usa bem a fase 1 e a fase 2. E tem até a fase 3, até a fase 10, por exemplo. Se eu não dar um suporte para esse usuário, por que ele não está usando a fase 3? Eu sei, se não usar todo o meu software na sua totalidade, ele pode fazer uma cisão de contrato comigo. Então, esse profissional é ali melhorar a experiência para fazer que ele use mais funções do software. Então, por isso que a gente vê, quando a gente usa o software de um terceiro, tem uma pessoa ligando para a gente, fulano, eu tô vendo que você está usando só isso aqui, sabia que o software pode fazer isso, olha, isso aqui é que eu coloco você aqui em treinamento nesse módulo e tal. Então, assim, essa é a preocupação dessas empresas. Os profissionais da saúde mental, mesmíssima coisa dos cuidadores lá. De aumentar, de cuidar, de ajudar. Outro ali, corroborando. Profissionais voltados para a qualidade de vida. Aí tem um pouquinho do personal trainer. Jogos digitais. Tem aqui, deixa eu ver os profissionais de jogos digitais. Eu tenho uns aqui, ó. Cadê você tá aqui? Não. Eu acho que não. É o Diego, eu sei que ele joga. Eu sempre falo dele, né? E tem, acho que é o Yuri. O Yuri é dessa sala? Bom, nós temos aqui os profissionais, que hoje isso aqui dá dinheiro. Virou profissão. Deixou de ser só um jogo. Os streams, as pessoas que gravam os jogos e compartilham no YouTube, no Twitch.
os filmmaker, profissional que produz, edita conteúdo dos jogos digitais. Fala de novo, coach ou preparador de jogadores digitais, ou seja, tem o coach, né, dos atletas de alta performance, tem o coach dos profissionais, nós, para tornar nós com alta performance, e tem o coach para jogadores de jogos digitais. Olha que legal. Design de games, que os profissionais que desenham e criam jogos digitais, e também jogos digitais corporativos. Não quer dizer que todos os jogos eles são só cunho de entretenimento, tem o cunho também de educação profissional, então você tem um processo que repete, então você vai fazer um jogo ali para desafiar a habilidade através de um simulador para aquele novo colaborador que está na empresa. Né? Agora dando uma passada sobre as realidades que nós vivemos, né? Então o autor traz algumas coisas aqui interessantes. Netflix, que consiste em um programa ou ferramenta de software transmissor de filme que faliu os locadores. Netflix quebrou a Blockbuster, por exemplo. Spotify fez com as gravadoras. O Google fez isso com as... Eu falei isso na outra turma, na aula passada, eu acho que isso deve ser a realidade. Alguém aqui conhece, gente, lista amarela ou catálogo telefônico? Você sabe o que é isso? Eu não sei, não. Sério? Ninguém sabe o que é catálogo telefônico? Não, catálogo? Sim. Eu tinha entendido outra coisa. Tá. É lista amarela, porque os catálogos... Na outra turma, ninguém conhecia catálogo telefônico. Eu falei, não é possível que vocês nunca viram. Eu tive que abrir um aqui para eles verem. Então, assim, coisa que era comum há pouco tempo. Vamos jogar aqui... 15 anos ainda tinha. 10 anos ainda tinha isso. Mas no ano 2000 era o que mandava. Em 2000 mal tinha o Google. Então, assim, Google quebrou. Aí vai, né? O Easy com GPS, o LX com venda, Cloud, Uber, Airbnb, YouTube. Se vocês parar para pensar aqui, dessas empresas todas que nós vamos discutir aqui, ó, talvez o mais velho aqui seja o Google e o YouTube, que deve ter uns 22 anos, que tem quase a idade de vocês, que é tudo empresa nova. Tudo empresa nova, não tem nada aqui mais de 25 anos. Tudo coisa nova. Então, ou seja, daqui a 25 anos vai nascer muitas outras empresas que pode até substituir o que essas empresas fazem hoje. Olha que interessante. Então, por isso que eu falei com vocês que quando a gente pensar 100, 200 anos, é uma viagem total. É uma viagem total. É para ir para muito longe. Um outro ponto aqui muito legal, que é esse 23, que é a longevidade. Compartilhar um negócio com vocês. A gente ainda tem 3 minutos. O Google tem uma empresa que chama Calico. Aquela tá aparecendo? Porque eu abri o tab aqui, legal. Tá. Essa empresa aqui, às vezes a gente tem uma mania de achar que a empresa só faz aquilo lá. Todos os gigantes, todas, Tesla, Microsoft, Facebook, eles fazem tanto de coisa que a gente mal faz ideia. Lembra que tudo aqui que eu falei para vocês, eu falei muito de longevidade. Longevidade. O Google, essa empresa aqui, ó, e aqui você está vendo que, ó, publicações, artigo científico. Aqui não tem coré, não. É tudo pesquisa e tal. Vou falar um negócio para vocês que vocês vão cair duro. O seguinte, essa empresa aqui, depois eu convido vocês a dar uma olhada, a Calico, a proposta dela, já para 2030, é que vai fazer uma vacina que vai aumentar a nossa vida para a gente viver até 150 anos. Eu falei assim, nossa, Presma, que viagem. Tem tudo aqui, ó.
É só pegar um artigo científico desse aqui e vocês lerem, eles explicam aqui. Então, eles vão ser uma vacina que vai injetar no corpo da gente robôs que vai ficar matando células mortas, tipo de coisa. Vai entrar tipo uns corpos estranhos no corpo da gente. E aí você para e pensa assim, uai, viver 150 anos? Mas como? Se você voltar lá no século passado, em 1900, por exemplo, a nossa expectativa de vida, gente, era uma mal 30 anos. Por quê? Nós, por exemplo, tinha peste negra, nós convivemos com várias doenças que eu não estou lembrando o nome aqui agora, tipo cólera. Enfim, algumas. Agora os nomes das doenças tudo sumiu do século passado, no início do século. Mas o que acontece? A vacina é um negócio que aumenta a longevidade da gente. Vocês estão vendo, nós estamos vivendo pandemia aí. Então, a vacina, ela é para aumentar a nossa longevidade. Nós, hoje não tem mais guerra. Guerra é um negócio que mata demais da conta. Então, assim, tudo que matava Professor, muito... Oi. E essa vacina está prevista para quando? Você falou, mas eu não... 2030. Que isso? Já? Já. E aí, olha que legal. Essa vacina que a Calico está desenvolvendo, quando a gente injetar nela, ela tá querendo a gente viver até 150 anos. Aí você pensa, hoje, pessoal, só me dá mais 2 minutos que eu vou fechar isso aqui, que é interessante. Aí vocês pensam assim, olha, cara, hoje eu tenho 20 anos, eu vou ter até 80 anos, ok. Eu vou ter filho com 30, 35 anos, né? Aí eu vou casar, tararau, lá por 70 eu aposento, vou curtir mais 10 anos, depois eu canto para subir. Né? Tipo assim. Cara, você com 150 anos, você não vai ter que querer filho aos 35, você vai querer ter filho aos 80. Só que é o seguinte, o que eles falam aqui, que eu já peguei uns 2 artigos, o nosso corpo não vai estar tão... nesse vacina deles, vão retardar o envelhecimento da gente. É tipo assim, hoje eu com 40, a situação que eu tenho hoje é como se quando eu tiver, por exemplo, 90 anos, eu vou estar com essa aparência que eu tô hoje. Tipo assim, sabe? O que eu entendi. A vacina, o remédio deles, vão trabalhar desse jeito, para retardar o envelhecimento. E aí muda todo o sistema da gente. Ou você vai demorar a casar, você vai demorar a ter filho, você vai demorar a Professor, aposentar. se eu tiver certeza, eu acho que tem uma doença que é tipo isso, que a pessoa envelhece, acho que 1 ano em 5 anos. Se Não bobear, é? eles até pegaram dessa doença, né? Deve Alguma coisa. ser. Legal. Legal, depois você conseguir trazer pra gente. Então, assim, gente, olha para você ver a reflexão, o tanto que porque isso é tecnologia, que a tecnologia mexe na sociedade. Daqui 10 anos, o filho de vocês, a gente vai conviver com gente que as pessoas que vão chegar daqui a um tempo vão viver muito mais do que nós. Claro, a gente vai tomar essa vacina, né? Quando estiver bom, estiver rodando, sei lá, acho que daqui uns 15, 20 anos, 30, a gente vai tá todo mundo usando, né? Vai ter as pessoas que vão ser contra e tal. Mas se você for olhar, vai mudar toda a sociedade. Tudo de valor que a gente estava acostumado a fazer e tal, tal, tal. Enfim, eu queria finalizar com isso aqui, esse assunto. Os outros aqui, não que não sejam importantes, mas aí vocês podem dar uma lida. Mas desse texto, a coisa que mais mexeu comigo e o que eu lembrei da Calico. Bom, para as próximas aulas, eu vou colocar os outros artigos lá, são menores, a gente vai discutir nas próximas aulas uns quase 10 artigos ao mesmo tempo. Então, olha, então aqui, ó, geração de centênios, que é de vocês, a minha, que é a Z, sabe? Então, assim, são textos menores que a gente vai passar mais rápido. É só esse texto para fazer essa abertura, que ele é um pouco mais denso, para fazer essa provocação aqui de quanto a tecnologia, a sociedade, a gente está envolvido nisso aí. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Quer contribuir com alguma coisa?
Eu não tenho pergunta não, mas quero falar que a aula foi muito interessante. Gostei. Principalmente esse último assunto aí da vacina, que isso fiquei de cara. Isso é, cara. Dá uma olhada depois no site da Cali. Cara, é muito interessante, Daniel. Vocês vão ver, descobrir coisa lá. Então, assim, esse é o tipo de coisa que não é divulgado, sabe? Que tem cunho científico. E quando você vai investigando, você fala assim, gente, não acredito que a gente vai chegar nesse ponto. Tem muita coisa Doideira legal. demais. É muita viagem. Galera, ó, no mais, muito obrigado a todos que participaram da aula, que ficaram até o final. Eu sei que é muito maçante, né? Eu tento trazer umas coisas mais descontraídas, vai ficar uma coisa mais leve, das coisas muito pesadas que a gente, né, nas outras aulas. E na semana que vem a gente continua. Beleza? Muito obrigado e tenha um bom descanso. Valeu, professor. Boa noite pra você. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Nada. Até mais. Tchau, tchau.